Pessoal, aqui vai um vídeo muito interessante sobre Israel e os conflitos que existem no Oriente Médio. Se você quer apoiar este canal, fazendo com que ele continue a produzir mais vídeos interessantes para a informação de vocês, a edificação de vocês, eu peço que vocês compartilhem esses vídeos, que você deixe o seu like, aquele joinha aqui embaixo, e que você também deixe um comentário abaixo aqui, após assistir todo o vídeo, deixe um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva. Assim você vai estar me motivando a continuar a produzir vídeos de qualidade para vocês, tá bom? Conto com vocês, nos motive, que estaremos aqui sempre compartilhando com vocês informações importantes e edificantes para as vossas vidas. Deus abençoe. É impressionante como os acontecimentos atuais no Oriente Médio entre Israel e o Hamas acenam vigorosamente para as profecias que há milênios foram preconizadas e atualmente se vislumbra uma realidade em seu cumprimento. Eu não estou dizendo que o conflito entre Israel e o Hamas, que está acontecendo atualmente nesse ano de 2023, seja o cumprimento profético definitivo. Não estou dizendo isso. Mas eu também não nego que este acontecimento lá em Israel com os judeus seja algo simples, pois não é algo simples. Pois esse conflito nos dá a ideia de como pode ser a motivação, o estopim ou o início daquilo que poderá gerar um tão terrível conflito de proporção mundial. Se este conflito lá em Israel não for o estopim para o desenrolar de uma terceira guerra mundial, mas com certeza é uma descrição perfeita de como se dará o futuro profético do tempo do fim, e diga-se de passagem que esse tempo não está tão longe de acontecer. E eu digo até mais, essa situação terrível entre Israel e o Hamas é um sinalizador do tempo do fim, como se fosse a preparação de um grande palco ou um cenário a nível mundial, onde os elementos que participarão deste show apocalíptico estão ensaiando, estão se encaixando em suas posições, aguardando a manifestação do seu principal protagonista no campo político, que é o anticristo, trazendo uma falsa paz dentro deste conflito. Mas antes de continuar a dissertar sobre esta parte da escatologia bíblica e teológica, deixe-me descrever um pouco sobre um outro protagonismo que vai encabeçar toda a situação que envolve o tempo do fim. E eu me refiro ao povo judeu, pois o começo do fim se dará como cenário principal o povo de Israel e a sua cidade santa, Jerusalém. Bom, é muito importante que você entenda que os judeus é um dos grandes mistérios de Deus na terra. Na verdade, esta nação de Israel é uma prova histórica irrefutável da existência de Deus. Ainda que os nossos irmãos amilenistas, com a sua teologia da substituição, onde eles ensinam que Deus encerrou o seu acordo, as suas alianças e promessas com Israel e substituiu Israel pela igreja, o que não é verdade, o tempo tem dado indícios que o contexto final tem o protagonismo em Israel e em Jerusalém. Creio até que os irmãos amilenistas ou aliancistas, no decorrer do tempo, têm se tendenciado, através do desenrolar histórico, a acreditar ser Israel um povo com aliança perpétua até o fim desta nossa dispensação, como as Escrituras já descreveu isto literalmente. Mas, prosseguindo, os judeus é um povo étnico diferenciado de todas as nações da terra. Esse povo ele tinha tudo para não existir mais, mas algo sobrenatural mantém a existência dos judeus. E é uma existência com protagonismo de sobrevivência heróica em escala mundial na história. E isto desde a antiguidade até a nossa era pós-moderna. Por exemplo, os babilônicos, que foi uma potência muito grande no passado e que já manteve o povo de Israel cativo por 70 anos, esse povo já não existe.
Os filisteus, que já foram poderosos com os seus gigantes e foram o arqui-inimigo dos judeus da antiguidade, esse povo já não existe. Os assírios, que tinha a capital, a antiga Nínive, que hoje não existe, foi uma superpotência na antiguidade, invadiu Israel, levou cativo, espalhando para várias nações e repovoando a terra de Israel com estrangeiros, no intuito de apagar a sua etnia israelita. Esse povo também já não existe. Os egípcios, e eu falo da antiga civilização egípcia, pois o Egito de hoje é formado por árabes, mas os antigos egípcios já não existem mais. O poderoso Império Romano, que foi uma superpotência, como império, acabou-se. Mas os judeus que viveram de cativeiro em cativeiro, pelos egípcios, pela Assíria, pelos babilônios, pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, esse povo continua existindo com a sua mesma cultura, com a sua mesma fé e com a sua mesma política. Agora, voltando para o contexto de hoje, toda essa confusão de conflito com essa disputa com a terra de Israel, onde os palestinos querem ter direito, tudo isso se deu inicialmente por 2 golpes letais e quase mortais acometidos aos judeus pelo antigo Império Romano. O primeiro golpe contra os judeus na sua terra de Israel, e lá em Jerusalém, se deu no ano 70 depois de Cristo, onde os judeus, em conflito com a soberania romana, que os dominava e os humilhava, eles foram expulsos numa revolta que se deu entre judeus e romanos. Eles foram expulsos. Nessa ocasião, Roma venceu, incendiando Jerusalém, destruindo o templo dos judeus completamente. Isso aconteceu através da mão do general Tito, a mando do imperador Vespasiano. Muitos judeus foram mortos, muitos foram expulsos, fugiram para outras nações, ficando espalhados pelo mundo, e sempre um restante pobre ali permanecendo na terra. Já o segundo golpe aconteceu uns 60 anos depois deste primeiro golpe. Foi no período do imperador Adriano. Aqueles que ficaram em Jerusalém organizou uma resistência judaica que permaneceu ameaçando com mais intensidade o jugo romano sobre eles, e numa grande revolta os romanos obtiveram vitória. Desta vez Adriano mandou matar milhares de judeus. Os sobreviventes são obrigados a fugirem, e nesse período, mais de 130 anos depois de Cristo, é que vai surgir o nome Palestina, nesta segunda revolta, que até então esse nome não existia no tempo de Jesus, dos apóstolos, não existia. Isso aconteceu pela a indignação do imperador Adriano em querer ofender os judeus, em querer desmoralizar os judeus, a desconstruir a história judaica. Ele tira o nome de Israel e coloca o nome de Palestina, porque este nome Palestina é o mesmo nome filisteu, que foi um grande inimigo dos judeus no passado. Então, para afrontar os judeus, Adriano coloca o nome de filisteu, que é o mesmo que Palestina. Só que Adriano foi muito além. Ele, além de mudar o nome da terra de Israel para a Palestina, ele mudou o nome de Jerusalém. Ele colocou o nome de Aelia Capitolina, que é uma denominação relacionada aos deuses pagãos de Roma. Então até Jerusalém foi mudada de nome. Bom, desde essa época, poucos judeus ainda continuaram vivendo humilhantemente ali em sua terra, porém sem direitos e dominados por outros povos, inclusive pelos povos árabes. A maioria passaram a viver espalhados, especialmente na Europa, proibidos de retornarem em massa novamente para a sua terra de Israel, que passou a ser ocupada por vários povos de origem árabes, que são aqueles que darão origem aos palestinos de hoje, a esses que estão brigando lá. Porém, mesmo longe de sua terra, aonde esses judeus chegavam para fixar residência, ali eles prosperavam. Mesmo sem um território, eles nunca perderam a sua identidade de povo. Um povo extremamente diferenciado. Por exemplo, os judeus, eles encabeçam a lista dos homens mais ricos e inteligentes do mundo. Eles têm um dos exércitos mais preparados e poderosos do mundo. Eles são famosos nas criações tecnológicas. Eles transformam desertos em bosques. E o que dizer que vem dos judeus
duas das maiores e mais influentes religiões mundiais, que é o judaísmo e o cristianismo, que influenciou toda a cultura ocidental. Mas há uma grande característica nesse povo. É notório eles serem um povo completamente odiado e perseguido. O imperador romano Adriano tentou apagar sua existência étnica. O Sacro Império Romano buscou eliminar a sua religião. O nazismo de Hitler trabalhou exterminar a sua população, matando mais de 6 milhões de judeus no final da Segunda Guerra Mundial. E hoje, quando você vê um grupo terrorista invadir lugares e residências de judeus, que é o caso do Hamas, matando crianças, degolando crianças, velhos, sem dó e sem piedade, você ainda encontra apoio a esses terroristas, apoios de líderes mundiais, de partidos políticos. Você vai ver em vários países muçulmanos fazendo manifestações de apoio ao grupo terrorista e ninguém faz nada. Judeus mesmo se defendendo porque foram invadidos, eles estão sendo atacados no mundo todo e ninguém faz nada. Manifestações nas grandes capitais do Ocidente apoiando o Hamas e ninguém faz nada. Cidadãos judeus sem poder descer em aeroportos porque multidões revoltadas querem lixá-los. A ONU reprova a reação de defesa de Israel contra os seus algozes, mas não diz nada sobre os ataques terríveis feitos pelo Hamas. E para amenizar os atos terroristas do Hamas, dizem que não é um grupo terrorista, mas um grupo militante, uma total inversão de valores diante de tanta covardia, terror, perversidade humana. Mas que maldade fez esse povo judeu para ser sempre perseguido e incompreendido no mundo? O mundo fica cego para apoiar Israel. Sempre foi assim e acredite, será assim até o fim, antes da vinda pessoal de Jesus em glória. Acredite, isso é bíblico. O mundo odiará a Israel até o final, até o clímax do maior conflito bélico de nossa era ou de nossa dispensação, que se dará a batalha do Armagedon, um pouco antes da vinda pessoal de Cristo com poder e grande glória vindo sobre a terra. Israel sempre será odiado. Por mais que coisas boas possam eles produzirem ao mundo, eles sempre serão odiados em qualquer conflito que se envolva, mesmo que esteja simplesmente se defendendo. Isto porque o começo do fim dos tempos terá seu cenário na terra de Israel, em Jerusalém, juntamente com os povos que cercam esta terra, que são, em sua grande maioria, os muçulmanos e outras potências poderosas que desprezam a existência dos judeus, como, por exemplo, as nações comunistas de ideologias de esquerda, como a Rússia, a China e outras nações. Eu continuo depois esse estudo, essa reflexão com vocês em um próximo vídeo. Deixe seu like, nos ajude a continuar aqui produzindo para vocês.